Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Arlene Gomes, mentora de proprietários e líderes de imobiliária, fundadora do Imob Academy, e esse é o Acelera 220 Cast. E nós estamos na segunda temporada. E essa temporada ela tem o apoio da Loft Mais Negócio, soluções para imobiliárias, Webmob, tecnologia em seguros imobiliários. E nessa segunda temporada eu estou dividindo as minhas experiências e também trazendo convidados, gestores, parceiros de resultado que possuem ali o desafio da gestão nas imobiliárias e também na educação para esse mercado. E claro, o nosso foco nessa temporada é falar de inovação e cultura de resultado. O propósito, foco dessa temporada é cultura de inovação e cultura de resultado. E eu aproveito para convidar você para visitar o nosso site imobacademy.com.br e conhecer os nossos programas de lucratividade para imobiliárias. E hoje eu tenho a honra de receber uma conterrânea de Belo Horizonte, a cidade onde eu fico, apesar de trabalhar, educação para líderes de imobiliário em todo o Brasil, que é a Clarissa Drummond. Seja muito bem-vinda, viu, Clarissa? Muito obrigada, muito honrada com o convite, viu? Eu que estou muito honrada com o convite, ter dado certo, né? Tudo convergiu para que a gente pudesse gravar esse episódio do Acelera 220 Cast, que está na segunda temporada. Falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da sua jornada. A Clarissa, hoje ela é mãe, né, da pequena Clara. Tem 2 anos, Clarissa? 2 aninhos, 2 aninhos, né? Nossa, que delícia. Imagina a energia que não é, né? É verdade. E a Clarissa está à frente, né, da sucessão de uma imobiliária familiar, né? É advogada por formação, gestora por vocação e consultora. Está trabalhando agora essa frente de educação também, minha parceira aí. Verdade. Para os gestores, líderes de imobiliário no Brasil. Então seja muito bem-vinda aí às consultorias e educação para as imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. E hoje ela está com desafios novos, né? Durante mais de 25 anos a imobiliária do pai, né, tá aí prosperando, né? Luiz Vieira Net Imóveis. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, sobre essa bagagem, né? Essa jornada de liderança. Ela mais à frente da locação e o irmão mais à frente das vendas. E tá passando aí por esse momento de mudanças na vida profissional. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Clarissa? Como que a gente... como que tem um pouco parecido com a minha jornada também, né? Driblando ali os desafios da gestão na imobiliária e hoje se posicionando para levar o remédio, que foi um pouco seu desafio também, né? Então, sua história é bem inspiradora para compartilhar com os nossos ouvintes e saber um pouquinho aí desse momento com a C. Drummond, que vai ser sua chancela, sua marca nesse novo momento, nesse novo cenário, que eu tenho certeza que é de muito sucesso, de muita prosperidade, a sua contribuição para quem trabalha nas imobiliárias, mas principalmente acho que o viés de locação, né, Clarissa? Ali, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre, né, gente, inadimplência praticamente zero. Pensa, inadimplência praticamente zero, o que é incrível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Clarissa, e para a gente iniciar aqui a nossa discussão, o que significa para você cultura de resultado? Pode pegar um viés ali mais para a parte que você trajetou aí durante esses anos todos. A Luiz Vieira tem 25 anos, né? Na verdade, eu estou à frente da empresa há 25 anos, né? Eu tô com 42, eu entrei com 17. Então sim. Imagina, mas a imobiliária, se for somar o tempo todo de atuação, 40 anos, Arlene. Tá. Então vamos ajustar aqui. No então mercado, a imobiliária tem muito mais tempo. Tem. 25 anos é só você na jornada. Exatamente. Então vamos fazer aí um ajuste dessa informação. Então é uma imobiliária bem tradicional. E quando a gente... E acho que nós vamos... essa discussão nossa vai ser muito boa, porque um dos temas que é mais desafiador nas imobiliárias hoje é sucessão
e sucessão em empresa familiar, né? Então, assim, como é que você, né? Como é que a sua ficha caiu? Foi natural? Ai, deixa eu entrar para fazer inovação, seu pai te chamou, você já nasceu, já foi uma coisa fluida? A história lá, ela é muito... A história se repete, acho que em muitas famílias que têm imobiliária, né? Não à toa, essas mais tradicionais levam até o nome do pai e tal. Então, lá em casa foi mais ou menos assim. Quando a gente fez 17, 18 anos que a gente passou na faculdade, tanto eu quanto o meu irmão, a gente entrou para trabalhar na imobiliária, né? E com o passar dos anos, eu fui me apaixonando pelo mercado. Não à toa, 25 anos aí, dei algumas saidinhas para poder fechar essas questões do direito, né, esses estágios, mas grande parte aí, à frente mesmo do balcão, atendendo, começando mesmo, né, fazendo o básico do básico até chegar onde a gente está hoje. E é engraçado, Aline, que foi um processo muito natural, assim. No final das contas, esse produto, né, essa consultoria, essa mentoria e esses cursos, né, que eu já faço fisicamente e tô levando para o mundo digital, ele não surgiu com esse propósito, né? Foi muito sem querer, porque quando a gente tá ali à frente, manuseando mesmo, né, frequentando o dia a dia ali no balcão, atendendo proprietário, inquilino, fiadores, síndicos, corretoras de seguros, seguradoras. Então, quando a gente tá ali à frente, a gente começou, foi muito natural, pelo menos em mim, esse evoluir desse processo, né? Então, o tempo inteiro, não só eu, quanto eu pedia muito isso para minha equipe, pessoal, sempre olhem para os nossos processos com esse olhar de o que a gente pode fazer para poder melhorar? O que a gente está fazendo aqui que a gente pode otimizar? Opa, peraí, isso daqui está repetido. Se está repetido, a gente sempre tem essa máxima lá. Se você está fazendo alguma coisa que é repetido, tem alguma coisa errada. Não é pra gente fazer a mesma coisa 2 vezes, né? Então, vamos unificar esses 2 passos. Então, foi muito natural esse caminho, né? Com essa cultura de inovação e tudo mais, focando mesmo no resultado. E aí, sem querer, parceiros até da própria rede, né? A própria rede Netmóveis, nós somos dezenas de imobiliárias lá em BH. Centenas, né? Acho que são muitas, né? Acho que em BH, não sei se chega a 100, mas se for contar aí todo o Brasil aí é bem grande. Sim, com certeza. Muito conceituada, muito conhecida. É a maior da América Latina, a Netmóveis. Então, foi muito natural eu ser procurada. Essa entrada, né? Essa sucessão. Assim, peraí, Clarissa, como é que você faz isso? Como é que você tá conseguindo fazer esse procedimento? Então, aí eu recebia, o pessoal explicava e tal. Eu falei, gente, que engraçado. E aí eu comecei a ver que esse caminho que a gente tinha traçado, que pra mim foi uma coisa muito natural, pra outras empresas não estava tão natural assim. Então, foi com depois que eu atendi a 3ª, 4ª, 5ª, a 7ª empresa, o 7º gerente, a 7ª conversa ao telefone, reuniões e tudo mais, que eu falei, gente, caramba, isso aqui dá pra gente monetizar isso daqui, porque o que foi natural aqui não tá sendo para as outras pessoas, então vamos unir o útil ao agradável. E aí, sem querer, eu comecei a fazer essas consultorias presencialmente, então esse produto que eu disponibilizo hoje online, eu já fazia presencialmente, e agora eu tô partindo pro digital para ter, né, escala, conseguir alcançar volume, mas mais gente, né? Seu pai deve ficar todo orgulhoso, né? A gente espera que sim, né? Ele é vivo ainda, né? Sim, sim. Mandar um abraço aí pro seu Luiz Vieira, né? Deve ter muito orgulho aí do seu irmão, né? Que também tá na linha de frente da imobiliária, e você há 25 anos. Não, com certeza. É um desafio hoje. Nem todos fundadores de imobiliária que têm filhos que podem assumir de alguma forma estão aí assumindo, né? Assim, claro, é um processo, às vezes pode ser natural, mas às vezes a pessoa tá com outros planos, vai seguir outra linha, né? Então eu acredito para quem tem filhos, né, que possam de forma genuína, nada forçado, né? Igual você falou, no seu caso foi até natural. Foi indo. Eu acho que aí cria, assim, realmente essa força, né? Não é à toa que você, aí há 25 anos, é uma jornada já de bastante consistência e longa, né? À frente da imobiliária. Clarissa, a gente trocou uma ideia da gente falar sobre um recorte, né? Aqui nesse episódio sobre processos simples, inteligentes e seguros para otimizar os resultados na locação de imóveis, né? Então, você ali na linha de frente, trabalhando muito ali a validação de hipóteses, validando. Eu acredito que esse seu momento agora muito, né,
com respaldo dessa linha onde você deve ter testado muito, errado, feito ajustes, né? Traz, sim, o que na sua visão o que significa essa descomplicação desses processos inteligentes, na prática, o que seria isso? Para as pessoas que estão aí nos desafios da locação, falar assim, nossa, gente, faz todo sentido, é isso mesmo. A intenção, quando eu fui abordada, né, e isso foi se tornando esse produto, a minha participação é exatamente essa, Arlene. Eu chamo isso do método CIS, né? Que é o simples, o inteligente e o seguro, que é tudo que a gente quer. Quando eu falo nesse método, nesses processos, é exatamente esses 25 anos de experiência à frente ali, da gente ver o que dá certo, o que não dá certo. Então, o que seriam esses processos? Quando eu falo desse processo CIS, né? Que é exatamente o que eu vendo hoje, ele é o seguinte... O que é o processo simples? CIS de simples, inteligente e seguro. E seguro. Eu dei o nome porque... Não é do método CIS do Paulo Vieira, não. É CIS de simples, inteligente e seguro. Exato. Quando eu falo em processo simples no departamento de locação, o que eu quero dizer? Literalmente, processos fáceis, não só o fácil de entender, quanto o fácil de executar. Então, é aquela coisa desburocratizada, né? Tem a burocracia que ela é necessária, tem umas que são essenciais, e tem aquela que realmente só atrasa. Então, quando eu trago para a simplicidade, é a simplicidade mesmo, né? Quando eu falo no inteligente, eu trago muito dessa questão da eficiência. Então, um método para mim, um processo para mim que ele é inteligente, é aquele processo que, por exemplo, a gente não faz coisa repetida. Ele tem uma certa ordem cronológica, né? Então, quando eu passo de departamento, quando sai de um funcionário e vai para outro, aquele funcionário já recebe tudo que ele precisa para poder dar andamento. Processo, ele é rápido, ele não é demorado, não delonga, para não ter aquele estresse, né? Não só com o cliente, mas aquele estresse interno também. Então, quando eu trago o inteligente, é isso, produtivo, né? E quando eu trago o seguro, é o seguro também em todos os sentidos. Então, esse método seguro, esse processo seguro, ele resguarda não só a imobiliária, que não expõe a imobiliária a nenhum tipo de risco, também tem uma certa segurança do colaborador, porque a partir do momento que aquele colaborador ele recebe um processo para poder seguir, ele vai errar muito menos, né? Ele tá ali, ele sabe o passo a passo, ele sabe o que teve antes, o que teve depois, então tem uma certa segurança para o próprio colaborador, que a gente sabe que é fundamental, né? Esse bem-estar de quem trabalha conosco, e ele principalmente, ele é muito seguro, não só para os inquilinos, quanto para os proprietários. Então, tudo que a gente puder minimizar de risco, né, para o inquilino, para o proprietário, então, é uma segurança completa. Então, quando eu falo dessa forma, é o processo de uma forma mais inteligente possível de toda a esteira, desde o momento em que a gente recebe a ligação do proprietário, querendo deixar o imóvel lá, ou que a gente conseguiu fazer uma captação, até a alocação desse imóvel, as visitas, a elaboração dos documentos, a continuidade da locação, o que acontece no meio, né, de pedidos de manutenção, de renovação, de rescisão. Então, é essa esteira milimetricamente montada da forma mais simples, inteligente e segura possível para todas as partes. Então, a gente ganha muito em eficiência. Vamos trazer alguns exemplos, mas antes eu quero trazer luz assim, para essa questão da imobiliária na locação, que tem esse papel muito importante de trazer essa segurança, né? Porque a locação de um imóvel é uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito séria, o patrimônio ali de uma pessoa que tem ali, que tem a facilitação imobiliária, tem a intermediação de um bem, que muitas vezes é o bem de uma vida toda, né? E tem seguro, tem várias partes envolvidas, tem corretora e tem inquilino e que tem uma série de coisas ali que o colaborador, né, quando você fala do simples, do inteligente, do seguro, do ponto de vista para ser leve, para quem está operacionalizando e gerar experiência para as partes, né? É um desafio hoje muito grande nas imobiliárias que eu acompanho, né? Apesar de termos os processos, de trabalhar a estruturação do passo a passo ali com eles. Aí pegando esse gancho, eu quero ver contigo, assim, as evidências, né? Os exemplos, quando você traz isso. Porque eu não sei se você sabe, Clarissa, mas eu ajudei a implantar ISO lá na época que eu estava lá na indústria médico-farmacêutica, então eu ajudei a implantar ISO lá no meu setor, isso foi em 2000 e... nosso tempo passa tão rápido que a gente se perde aí no tempo, 2004 por aí, 2005, porque eu entrei
na imobiliária em 2008. Então, por aí, 2000 e pouco, sabe? Então, eu já tive uma vivência ali das boas práticas, né? De processo e tudo. Mas a ISO, ela é muito complexa, né? Para aplicar, para aprender. Então, eu fico pensando aqui, se fizer um paralelo, né? De como é que você lida com isso, qual é o exemplo para trazer para o contexto e para quem está nos assistindo perceber também que na sua realidade fez muita diferença, que vale a pena trazer aqui para exemplificar. Eu vou te dar um exemplo macro e um exemplo pequenininho, só para a gente ver essa aplicabilidade. O exemplo macro que eu gosto de dar é o seguinte, boa parte desse processo que flui dessa forma que eu falei, ela se deve muito à presença do seguro-fiança como garantia do contrato de locação. Essa vinda do seguro-fiança, quando a gente elimina realmente a figura do fiador e tudo mais, realmente esse processo, inegavelmente, ele fica infinitamente mais simples, mais seguro e inteligente. Porque, e aí vou citar exemplos práticos, Arlene, trazendo mesmo para o dia a dia da empresa. Aprovação do seguro-fiança, literalmente a gente pega o CPF da pessoa, joga aprovação imediata. Assinatura eletrônica, feita por e-mail, né? A gente eliminou a parte do cartório. Tudo muito... Os passos são muito, muito simples. A parte da segurança, não precisa nem falar, né? Entre as garantias, seguro-fiança é a mais segura do mercado. Fiadores falecem, se mudam, né? Vendem os bens que tinham deixado. Então, ele ganha em tudo. Fica um processo muito simplificado, muito leve, trazendo exatamente isso que você falou da experiência e, consequentemente, é claro, né, maior volume, porque a gente consegue fazer muito mais em menos tempo, e aí, claro que vai refletir no resultado. E até um parênteses com relação ao custo, porque eu que estou à frente, a gente sabe que uma das ressalvas do seguro-fiança é com relação ao custo, né? Para o inquilino, para o proprietário, cada um joga do jeito que acha melhor. A defesa, né, de quem tá na linha de frente, argumentando, né? E aí, até com relação ao custo, eu tenho visto um movimento muito bacana das seguradoras que quanto melhor a gestão da imobiliária, né? Quanto menos inadimplemento, quanto menos sinistros abertos, é muito natural que aquela empresa vá se destacando e ela comece a ter tarifas alíquotas diferenciadas, né? É óbvio que a seguradora quer trazer para perto e quer incentivar aquela imobiliária que faz uma gestão financeira tão bacana que ela consegue pagar o valorzinho do seguro-fiança e não dá nenhum tipo de prejuízo, porque tem um trabalho muito bacana do financeiro por trás que não deixa estourar e não deixa dar prejuízo. Então, até com relação a isso que seria a principal ressalva do seguro-fiança, que seria de custo, com uma boa gestão a gente consegue sim minimizar, tanto que durante muito tempo, né, foi o caso lá da empresa, taxas completamente diferenciadas por conta disso. Então, esse é o exemplo do macro. Quando a gente coloca o seguro-fiança, o processo fica absurdamente leve, simples e tal. Agora eu vou dar um exemplo. Antes de você entrar no exemplo micro, prático, até pegando esse recorte, porque hoje das imobiliárias que eu atendo, eu vejo um grande desafio. Quando o imobiliário já está acostumado a trabalhar com outro modelo, gera um tipo de restrição à mudança, e também quando as imobiliárias já trabalham com essa modalidade de seguro-fiança, também tem uma dificuldade, porque assim, tudo bem, você como proprietária da imobiliária, comprou ideia, tá ali treinando, professorando, né, mentorando ali seus colaboradores, mas vira e mexe, você não tá tão ali na linha de frente com quem tá querendo alugar, né, por questões estratégicas, de outros papéis que você exerce e tudo. Então, assim, quem está na linha de frente, às vezes tem uma dificuldade argumentativa, até mesmo por essa questão que você trouxe da despesa, né? Nesse sentido, o que você pode trazer dessa parte que fez tanta diferença para você? Realmente foi essas mentorias internas, de estar ali com consistência em gerar esses aprendizados, fazer trocas ali com os seus colaboradores, fazer cliente oculto, não sei. O que você fez para isso ser vivenciado de forma tão genuína para quem está ali na linha de frente e eles venderem a ideia, né? Arlene, essa pergunta é excelente. Se eu fosse escolher uma que eu mais recebo dessas imobiliárias que me procuram, seria exatamente essa. Na verdade, o nosso trabalho é exatamente isso. É treinar
bastante o pessoal. E como que eu consigo convencer o pessoal da linha de frente a fazer dessa forma? Demonstrando para eles os benefícios de se fazer desse jeito. Então imagina, agora foi até bom, porque aí a gente volta por exemplo, bem do dia a dia do micro mesmo. Não tem como comparar o trabalho de análise de um cadastro quando é seguro-fiança, que você só coloca o CPF e a prova, com um cadastro de um inquilino que vai chegar lá com a ficha dos fiadores, né? Aquele mundo de documentação. Não tem como comparar esse tipo de trabalho. Além da questão da segurança, que nós já comentamos, então tem essa parte. É claro que o nosso comercial, o jurídico, cada imobiliária vai chamar de uma forma, ela vai querer aprovar no seguro-fiança do que analisar toda aquela documentação. Agora vamos pensar na parte minto, antes de eu passar para outra parte, juntando a isso, essa questão do trabalho, pensa comigo, se ele vai conseguir fazer mais análises, mais cadastros e alugar mais imóveis para o pessoal do comercial que trabalha com isso, normalmente o pessoal é comissionado, para eles é fantástico. Então, eu não consigo ver nenhum tipo de objeção quando a gente vai fazer o treinamento com os funcionários, porque só tem fator positivo, né? A única dificuldade que ele pode ter, que aí sim é uma questão mais a longo prazo, é a conquista de uma alíquota um pouco menor, porque aí vai ser um trabalho de a longo prazo que a imobiliária vai ter que demonstrar para a seguradora o trabalho legal que ela faz para cada vez mais aquela seguradora dar um crédito para aquela imobiliária e ir diminuindo, né? Eu sempre fui muito agressiva no sentido de não perder negócio. Só para você ter uma noção, quando o custo do seguro-fiança era um problema, eu, em momento algum, me hesitava na hora de tirar um pouco da parte da imobiliária para poder fechar. Então, apesar a gente já tem um comercial que já está comigo há muito tempo, então assim, a gente lá, a ordem é não perder negócio. Então, se mesmo com uma alíquota menor, e aí falando para essas imobiliárias que tem uma alíquota mais pesada, sim, existem técnicas que a gente faz. Então, vou te abrir aqui, por exemplo, nesse ponto eu vou te abrir as principais. Primeiro, vamos lá, quando a gente faz uma avaliação de um imóvel para alocação, sempre a avaliação, até a gente como peritos avaliadores que somos, normalmente a gente coloca uma faixa. Então é isso aqui, podendo variar, então 5 mil, podendo ser, né, entre 4.800 e 5.200. Normalmente a gente tem uma faixa. Então esse é o primeiro ponto. Olha que insight legal. Com essa variação, você já tem uma carta na manga ali de algum valor do proprietário. Perfeito. Da mesma forma que a gente tem essa carta na manga, essa variação de valores que sobra um pouquinho com o proprietário, a gente também tem com o inquilino. Quando a gente divulga aquele apartamento para locação, normalmente, pelo menos lá em Minas, isso é muito forte, né? Acho que no Brasil como um todo, sempre a gente tem aquela cultura de colocar aquela gordurinha, tanto na locação quanto na venda. Então, da mesma forma que você tem uma faixa com o proprietário, você também tem uma faixa com o inquilino. E eu, com essa política de não perder negócio, eu sempre estive muito disposta, quando eu via que era necessário, abrir mão de um pedacinho da minha taxa de administração para não perder o negócio. Então, quando eu tenho essas 3 faixas, que eu tenho um pedacinho com o proprietário, um com o inquilino e um com a imobiliária, esse seguro-fiança, ele entra ali no meio e é toda uma... E aí, claro que isso é treinamento. Tem uma dança ali para a coisa acontecer. Exatamente, para poder fechar. Então, se eu avaliei entre 4.800 e 5.200, a gente vai fechar aquela locação para o proprietário a 4.900. Tá dentro da faixa que já tá ok. Do inquilino, a gente, né, 1.500, ele fez a proposta de 1.300, a gente fechou ali em 1.400. Então, tem outra ali. E da imobiliária também. Então, de alguma forma, esse custo, ele acaba sendo dissolvido entre todo mundo. Tanto que eu brinco lá que... Entre as 3 partes. Exato. Eu tenho uma frase lá na empresa que eu falo assim, gente, literalmente, todo mundo paga e ninguém paga. Sabe? É aquela mistura de que fica um pedacinho... Todo mundo ganha, é o jogo do ganha-ganha. E aí, no final das contas, pensa, todas as partes, por isso que eu gosto tanto desse método que eu te falei, desse método CIS, do que a gente faz, porque é um ganha-ganha, Arlene, infinito. Não tem como. Para a imobiliária é o melhor dos mundos administrar uma carteira dessa forma. Para os colaboradores nem se fala. A simplicidade, a leveza, a rapidez. Para o inquilino, né? Complicadíssima a questão do fiador para o inquilino, ficar devendo favores, ele consegue se bancar, né? Quando a gente dilui, é tudo aprovado na hora, super legal. Para o proprietário, o melhor dos mundos, né? Ele tem uma seguradora ali por trás. Então, eu acho que
essa facilidade de implementação, claro que ela vem de treinamento, ela vem desse poder de comunicação, da gente conseguir Desse treino, né? Exato. Treino. No treino e de mostrar realmente para aqueles colaboradores o quanto eles vão ganhar se aquilo ali for aplicado. Então, essa parte, ela é muito legal. Então, desde lá, de quando você tem o primeiro contato com o dono do imóvel, é uma coisa que você trouxe que é muito prática, talvez para alguns sejam óbvio, mas eu acho que não é. E é que tem aquele ditado que precisa ser dito, óbvio. Será que de verdade, na hora que o seu captador, na hora que o seu corretor, a sua atendente ou quem vai fazer essa ponte com o locador está trabalhando de forma intencional essa variação? Porque você dá autonomia para quem vai negociar, né, Clarissa? Dá autonomia para quem vai negociar e a coisa fica muito mais, como você falou, muito mais simples, muito mais inteligente, né? Ô, Clarissa, mas tem uma outra coisa. E quando o inquilino traz fala assim, né, eu quero é aqui, ó. Já traz tudo, já estudou no mercado, papapá, e vai falar e traz lá. Às vezes ele traz assim, né, eu quero calção. Eu quero fiador. Vou nem falar do calção não, deixa ele de lado. Eu quero fiador, ou sei lá. E quando isso acontece, as suas colaboradoras lá estão já preparadíssimas, imagino, né? Então, na verdade, sempre acontece, né? Sempre tem aquela pessoa que mesmo que a gente falha, ela tenta dar uma... Eu sei, Clarissa, que é pequenininho, mas é tanto que não precisa e tal, já chega com isso aqui é meu pai, não tem... Sempre tem esse caso. É claro que a gente vai tentar reverter de tudo quanto é forma, né? Inclusive, porque... Só para você ter uma noção, Arlene, uma outra coisa que eu perguntei que impacta diretamente na questão do resultado. Até para a imobiliária, fechar com seguro-fiança é tanto benefício que a gente ganha. Até pouco tempo atrás, quando a gente fechava o seguro-fiança, para você ter uma noção, não se pagava o valor do termo de vistoria para a imobiliária, que é um valor, assim, absolutamente considerável, dependendo da metragem, né? E essas vistorias super legais, com fotos, vídeos super completas. Então, existe uma força-tarefa interna para a gente poder colocar mesmo para o seguro-fiança. Nesses casos extremos, né, que a pessoa às vezes é conhecedora, faz questão, é muito raro acontecer de eu não conseguir reverter. Muito raro. Até porque, como eu te disse, tem um pedacinho ali do proprietário, a gente liga, proprietário, tudo bem para você se ao invés de 4.900 a gente fechar por 4.780, sabe? Porque a gente vai fazer questão de jogar, você me ajuda aqui? Vamos juntar forças pra gente poder pagar o seguro? E aí minha taxa de administração diminui um pouquinho. Então, eu sempre faço essa força-tarefa. Muito difícil. Eu vou te confessar que de cabeça, assim, eu não lembro um caso que a gente não conseguiu reverter. Mas eu sou aquela pessoa assim, Arlene, eu não perco negócio. E né? você acredita tanto e deve, né, imagino, levar tanto essa argumentação e esse treinamento e essa consistência para quem tá na linha de frente, que isso realmente é feito com muita propriedade, com muita emoção, com acreditar, né? A gente realmente faz dessa forma. Agora, tem uma frase também que eu gosto muito, e é incrível como que a maioria das imobiliárias não tem essa consciência, mesmo imobiliárias de décadas. Eu faço muito isso lá. No final das contas, o fechar ou não fechar com garantia, até com a caução que você falou, né? Que hoje é irrisório, tem ou até sem muitos garantia. estados que usam bastante. Pois é. Muitos. Pois é. Ou até fechar sem garantia, por exemplo. Eu gosto muito de falar essa frase porque é o seguinte: nós, como imobiliária, nós somos meros intermediadores. No final das contas, quem vai optar por um caminho, por assumir tal risco ou não, é o proprietário. Então, se chega aquele cliente que está realmente batendo o pé, um cara que vem no mercado, às vezes, conhece, Clarissa, vou te agradecer e tal, eu entendi que vai ser pequenininho, mas eu quero fazer dessa forma e tal. No final das contas, a gente tem que saber o limite também, né? Porque a gente fala isso, o imóvel é do proprietário, o risco do proprietário, a renda do proprietário. Essa situação vai ser passada para ele. Olha, nós costumamos fazer dessa forma, o seguro-fiança tem essa e essa vantagem. O inquilino, realmente, a gente esgotou as possibilidades de tentar, e para não perder o cliente, ele está oferecendo tal garantia. O que você acha? Porque o imóvel é do proprietário. No final das contas, ele é que tem que falar, Clarissa, nesse caso, pode fechar, né? E a gente tem que evitar também colocar muito a nossa opinião pessoal, né? Para mim, eu, Clarissa,
assumo alguns riscos, outros eu não assumo. Para o proprietário, aquele risco que eu não assumo é a coisa mais natural do mundo. Então é ele que vai resolver. O mais importante, a gente como intermediador, é passar a informação, né? O que a gente vende é informação. O que o proprietário vai fazer com aquela informação já é uma questão dele, é outra realidade. Então, nesses casos também, eu acho que vale muito a pena a gente colocar que quem vai decidir é o proprietário, e a gente também tem que saber, por isso é que é treino e é prática, porque a gente também tem que saber o limite, né, de parar. Imagina você, Arlene, dona de um apartamento, para você tudo bem, correr um risco, você conhece a pessoa, viu ali. Indicaram. Exato. E aí a imobiliária fica falando por você, batendo, não, aqui é só seguro-fiança, sendo que você, por exemplo, para você tudo bem alugar com a calção. Para Arlene, tudo bem, ok. Desde que, como que a gente costuma fazer lá? Que aí a gente tem que resguardar a imobiliária. Eu costumo colocar no nosso contrato de administração, de prestação de serviços, que aquele proprietário foi cientificado, né? Declaro para os devidos fins que foi informado que a calção não é a melhor garantia por conta disso e daquilo. Que tem os seus riscos. Exato, que são só 3 aluguéis, né? Que não é nada, que uma ação de despejo, caso dê problema, dura não sei quantos meses, tem outros encargos. Mas se aquele proprietário quer correr o risco, a minha função como imobiliária, ela tá perfeita. Então, isso a gente também tem que saber, né? O mais preocupante, que eu falei até do inquilino, mas o mais preocupante é quando o proprietário já vem com um outro formato, né? Como a gente trouxe aqui o próprio calção, ele vem invalidando, né? Então, isso pode ser como você falou, você tem aí os seus meses, mas não vai deixar de mostrar para ele como é que se diz? Os riscos, sim, né? Sim, os riscos. E se ele topar, tá tudo bem, né? Eventualmente tem, a gente tenta, a gente demonstra, normalmente da mesma forma que a equipe, o proprietário também compra a ideia, porque às vezes ele vem com isso pronto, Arlene, por desconhecimento mesmo. Quando você fala, olha, uma ação de despejo tá durando mais ou menos de 12 a 15 meses. É complicado. E com o mercado tão inadimplente, muito... né, como está agora, então acaba sendo um artifício para quem está na linha de frente, para quem trabalha ali com o dono, a liderança, a favor, né? Exato. A favor. Mas no final das contas, ele assinando, nossa missão está cumprida, ok, né? E a ação de despejo, ninguém quer, né? Ô, Clarissa, e antes de você dar o exemplo mais você falou mais, você usou micro, não foi? Acabou que a gente até falou um pouco mais no micro. Eu gosto muito de trazer também a questão da rentabilidade. Da rentabilidade da carteira, né? Da rentabilidade também para a imobiliária, com o jogo também de ganha-ganha, genuíno, de segurança que você falou e tudo. Você tem trabalhado muito a questão da administração, que a locação é muito além disso, né? Eu tenho quebrado esse paradigma, né? Assim, gente, administração não é para pagar a conta da imobiliária, é muito além de pagar a conta de imobiliária, né? Tem uma nuvem, assim, pelo menos chega muito até a gente falando sobre isso. Então, quando a gente traz a questão que você trouxe, que foi um dos seus processos, que você tem validado e tudo, a questão do argumento, né, trouxe como exemplo, olhar para essa questão da rentabilidade também, né, porque isso traz uma rentabilidade, né, quando você fala do seguro fiança, traz uma rentabilidade extra para a imobiliária, né, bom para o locador, bom para a imobiliária e é bom para o inquilino também, né? Então, às vezes a dificuldade do custo, mas o benefício a balança está bem mais alta, né? Esse formato, Arlene, se a gente for destrinchar, dá para tirar muita coisa disso daí. Então, tem imobiliárias que colocam comissionamento no seguro-fiança, né? Na minha empresa, por exemplo, não foi uma opção, porque o seguro-fiança, para mim, eu o via como instrumento para poder colocar. Mas nada impede, né? Então, pode ser uma fonte de renda também. Por conta dessa facilidade, dessa simplicidade, da gente conseguir fechar um volume maior, é óbvio que impacta diretamente nos resultados, não tem como. E quanto mais a gente fecha, quanto mais o colaborador é comissionado, né, mais ele fica motivado, porque aquilo ali dá um sangue no olho, e falou, opa, olha a simplicidade de se fechar isso daqui, né? E fora a questão da realização, né? Porque quando você atende bem, que você colocou da questão da experiência, ele é elogiado. Meu Deus, mas você alugou tão rápido, né? A gente brinca lá que mexe a gente... com a confiança, estima. Totalmente. E a performance também. Com a figura do seguro-fiança, se você quiser, a gente já fez isso lá na empresa, você consegue alugar um imóvel em 2 horas, né? Aprovou, solta o contrato,
Né? Gera até marketing, locação que é super rápida. É, muito rápido. E fora as outras questões, porque com a aplicação desse tipo de processo, é incrível o quanto você consegue diminuir também. Por exemplo, uma vez que você passa para assinatura digital, né, eletrônica e tudo mais, você já tira a questão dos papéis, da impressora, do arquivo, né, a parte de digitaliza, você elimina aquele quartinho lá do arquivo, aquele mundo de pastas, né, aquilo ali não existe mais, né, os próprios programas que a gente utiliza. Na minha cabeça, das pastas. Você tem que ver os quartinhos que eu já entrei, que a gente já fez o processo de digitalizar, porque antes de você querer também... É verdade. Tem aquela, eu falo muito, antes de você querer ser uma imobiliária digital, né, com esses procedimentos totalmente online, você tem que passar pelo processo de digitalização. Obrigatoriamente ele é anterior, de alimentar o seu sistema. Tirar a papelada. Exatamente, de desmontar o quartinho, né? Os arquivos, as gavetas e tal. Então, essa parte também, você elimina, você ganha em espaço. Outra coisa que eu vi também, que foi muito bacana, né? É incrível como que você consegue rodar essa sua carteira com muito menos pessoas para poder fazer o operacional. Você consegue tirar aquele pessoal que está ali do administrativo e jogar na captação, por exemplo. Né? Claríssimo, isso um ponto é muito legal. Importantíssimo. Otimização de papéis e custo dentro da imobiliária. Exatamente. Que é um ponto muito importante. Então você consegue girar uma carteira com muito menos funcionários para girar ali, né, no administrativo. Pega esse pessoal e coloca para captação, né, que é focando mesmo no aumento da carteira. Um dos desafios hoje das imobiliárias no Brasil todo é a captação para locação, né? Exatamente. Então você consegue girar, não fica aquele pinga. Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão que eu via também, que a gente corrigiu em algumas empresas que eu passei, a questão da autonomia, né? Então, começar a dar essa liberdade para os funcionários para que eles consigam, entre eles, passar para aquela fase, né? E quando você tem esse processo fragmentado e tudo mais, ele sabe até o que ele tem que fazer, até onde ele pode ir, fica muito dinâmico. Quando chega no outro, já chega tudo pronto, né? Então, nossa, é o que eu te falei, é um ganha-ganha infinito. Para todo mundo. E principalmente eficiência operacional, que vou te falar uma coisa, viu, Clarissa? Hoje, para quem trabalha com locação, tá sendo assim, não vou falar nem um parto, não, tá sendo muito dolorido, assim, a jornada, né? Por causa do gargalo operacional que tem. Quando você traz essa questão dos processos, né, serem simples, não vou esquecer mais, que é o S de simples, I de inteligente e o CIS, e o S de segurança. Eu já introspectei, tá? Quando você traz esse tema, esse método que você validou, né, e que está reverberando aí para as imobiliárias, você falou de trazer um exemplo do micro. Não sei se tá aí na ponta da língua, mas é legal, assim, depois que alugou. Aí eu vejo ali, eu pelo menos tenho aqui, eu atendo muitos líderes de imobiliária que ainda precisam fazer repasse, ainda precisa gerar boleto, que ainda recebe chamado de alguma coisa que tem, né, ou manutenção, qualquer coisa relacionada àquele contrato, que ainda as coisas estão muito misturadas ali, aí a pessoa que faz o chamado, que recebe, também faz um pouco de vistoria, e que aí ali faz rescisão. Então vira um ninho de guache, né? um negócio ali, confusão. Eu imagino que nessa parte você deve ter uma visão bem, né? Dá um exemplo assim, dessa parte, porque assim, eu sei que a gente daria para ficar aqui fazendo vários podcasts sobre cada parte do processo, mas para trazer assim um recorte, um checklist, não sei, talvez alguma coisa assim, cara, você que tá assistindo isso aqui agora, dá pra você fazer, ó, coloca em prática. Além, tem infinitos mesmo, a gente poderia ficar aqui a manhã toda mesmo, finalizando isso. Vou te dar dois. Vou te dar um que era o exemplo que eu quis citar no micro, porque esse caso, quando ele aconteceu há anos atrás lá na empresa, ele me marcou muito. Olha o quanto é importante a gente ter esse processo, realmente, essa esteira desenhada e com um checklist do que tem que ser feito. Olha só como que estoura uma coisa extremamente simples, como que estoura e vira um angu depois. Quando a gente... Vou dar um exemplo da rescisão, por exemplo. A gente está no meio da rescisão e aí o inquilino que é um momento... assim, delicado, né? Super. Que a gente tem que
levar da melhor forma, até para não perder todo o trabalho feito durante a locação, né? A gente brinca que locação é casamento. Então, às vezes, você ficou anos com uma relação super legal para poder perder todo aquele histórico e a imagem que você criou da empresa se a rescisão não for levada da melhor forma. Então, olha o nível do detalhe, por isso que é no micro mesmo. Então, a gente estava na rescisão, entregou, e aí a gente sabe que a parte da energia, né, elétrica, da luz, ela fica atrelada ao CPF do inquilino, né? Mas é óbvio que a gente também ajuda e dá aquela passada de olho quando ele sai do imóvel para ver se não tem conta. Em aberto, tá tudo certinho, fechado. Então a gente olhou, isso há anos atrás, quando eu implementei esse detalhe. A gente olhou, não tinha conta em aberto e tudo mais, não tinha conta vencida, tá tudo certo. O inquilino foi e saiu. Tempos depois, olha o que ficou faltando no checklist que a gente incluiu, né? Por isso que isso foi feito desses 25 anos de maturação. Tempos depois, o inquilino liga revoltado na imobiliária. Por quê? Porque naquele momento da rescisão, a gente olhou só as contas, se tinham contas vencidas, né? Nós não nos preocupamos naquele momento se tinha uma conta a vencer. Então, ele apareceu sem débitos, nós não olhamos contas faturadas para frente. O que aconteceu? Essa conta venceu. Aí acabou estourando lá na frente, porque nessa brincadeira ele não conseguiu ligar a energia elétrica num outro imóvel. E isso acontece normalmente, viu? Imagina como que isso volta para a empresa. Olha esse tipo de ligação desgaste de tempo, de energia, que a gente recebe. Olha, e de uma locação que a gente nem tá levando mais. E olha a confusão que isso vai dar, a insatisfação, a imagem, a reclamação. Então, é um detalhe. Então, esse detalhe do contas vencidas e a vencer, quando você vai lá no passo da rescisão, tá lá pra gente poder conferir e não esquecer desse detalhe. Tá tudo anotadinho. Você vai, não fica um ponto sem nó. Né? Esse é o micro, você vê o detalhe do detalhe do detalhe. Um negócio desse tamanhozinho que explode. E agora eu vou falar de um gargalo que é uma dor muito grande dos atendentes de locação, que é a tal da manutenção. O nosso processo de manutenção, dessa forma que a gente faz, simples, inteligente e seguro, a linha do tempo que a gente faz a manutenção, ela é uma linha diferenciada. Então, por exemplo, de cabeça assim, quando o inquilino liga, aquele inquilino, ele tá num apartamento? Tá? Porque se ele tá num apartamento, aquela demanda que ele vai trazer pode ser de 3 pessoas diferentes. Ou ele pode ser alguma demanda de manutenção, que é do próprio inquilino mesmo, e aí naquele momento a gente já dependendo do que na própria ligação, a pessoa que atende já consegue falar, inquilino, então, essa parte é manutenção. Isso aí é do dia a dia mesmo e tal, então esse é de sua responsabilidade, você quer que eu te ajudo te indicando algum profissional? Quando é do próprio inquilino, naquela ligação, aquilo ali não vai nem virar um chamado. Né? Tem muitos que a gente já consegue finalizar aqui. Como eu te falei, como é apartamento, qual que é a segunda pessoa que pode ser? Como sempre, do proprietário, né? Então, se for uma questão... condomínio. Exato. E o terceiro é do condomínio. Que as pessoas, às vezes, esquecem da figura do condomínio no apartamento, por exemplo. Dependendo da infiltração que dá, do cano, da coluna e tudo mais, não é nem o proprietário nem o inquilino. Então, nesse primeiro momento, essa triagem, a gente já tira de imediato aquela manutenção indicando para o cliente, ou seja, em 5 minutos aquele atendimento ali ele vai morrer. Se for uma questão estrutural, a gente abre tanto para o condomínio quanto para o proprietário. Eu mesma passei por uma situação dessa, que o apartamento estava com filtração, tive que acionar no caso eu acionei um técnico, né, porque era tudo... Será que eu, como proprietária, tenho que consertar? Será que é o dono do apartamento de cima? Ou será que é a questão do condomínio? São várias hipóteses. A sua atendente, né, sua consultora, não sei como é que você chama lá na sua imobiliária, a pessoa que está recebendo a solicitação, imagina assim, tem que ter muito treino para saber fazer o filtro, né? Porque senão pega tudo para, assim, como... Tem que saber em que caixinha colocar, né? E no meu caso mesmo, quando eu fui... Esse exemplo aconteceu comigo mesmo. Quando eu fui ver, era uma questão... Deixa eu me recordar. Uma infiltração na parte de cima. Tinha uma ligação ali com o apartamento de cima, mas não era do condomínio. Pra te ser bem sincera, eu resolvi mexer... Eu sem mexer com confusão com o vizinho, talvez não perdure por muito tempo, tem que dar uma outra camuflada, mas eu resolvi como proprietária. A imobiliária não foi acionada nesse caso, quer dizer, foi, mas teve essa resolutiva. Né? Então, nessa linha do tempo, a gente consegue
tratar esse tipo de problema de uma forma muito mais rápida, né? Então, por exemplo, outro detalhe que dá para fazer na manutenção que a gente faz lá e adianta muito. Quando a pessoa já liga, e quando não é do próprio inquilino, a primeira coisa que a gente pede são as fotos. Fotos e vídeos. Por quê? O profissional que está do lado de cá, o bombeiro, o eletricista e tudo mais, muitas das vezes, só com a foto e com os vídeos explicando onde que tá, ele já consegue, através daquilo ali, já passar minimamente um orçamento. Esse Evita aquela registro primeira... tem uma técnica também, né, Clarissa? Exato. E é muito bom da gente poder visualizar. Até porque, quando a gente fala ao telefone, Arlene, as coisas elas são muito subjetivas, né? Tem inquilino que já falou, meu Deus, mas isso aqui tá com infiltração, tá seríssimo, tá gravíssimo. A gente imaginou aquele cenário, assim, do teto de gesso já tá caindo, sabe? Do negócio tá tomando uma proporção. E quando você vai ver, né, aquela pessoa é uma pessoa um pouco mais exagerada. Então, a gente consegue, não, olha, tá tudo bem, isso aqui a gente vai olhar. Então, esse detalhe, por exemplo, de antes de seguir, pedir essas fotos e esses vídeos para já adiantar pro profissional. Em muitas das vezes, ele já consegue passar o orçamento só pelas fotos e pelos vídeos. Às vezes é um imóvel que ele já conhece, já tá na carteira há mais tempo, né? Então, esse tipo de técnica... Um detalhe importante, Arlene, que muita gente esquece. Nós temos dentro do seguro contra incêndio, que a gente fecha de todos os imóveis, aquele produto que é fantástico, que é a assistência 24 horas das seguradoras. Só ali também, se você tiver... gente que não usa, né? Exato. Se você tiver um tempo para poder olhar a quantidade de serviços gratuitos que a gente tem ali, gratuito a parte da mão de obra, né? Aquilo ali é uma mão na roda. E muita gente não usa desse potencial. Muitas coisas finalizam ali, né? Outra questão que a gente faz, que ajuda muito, é ter esses profissionais parceiros para poder evitar essas cobranças de orçamento. Então, conseguir mesmo profissionais de confiança, sentar com essa pessoa, explicar que é uma imobiliária, que o volume é imenso, dá para ele fazer um preço diferenciado, pedir a gentileza dele não cobrar o orçamento, porque é o tempo todo, claro, que você vai ter que dar essa troca, né? Você ganha rentabilidade com essa parte? Tem gente que sim, tem gente que não. Tem imobiliária de tudo quanto é jeito. Você fala muito da questão dos resultados, que a gente falou do seguro fiança, essa parte da manutenção, por exemplo, é uma outra fonte de renda que muita gente explora, né? A gente tá no evento aqui agora, eu me lembro do Rodrigo Werneck ter falado a quantidade de possíveis receitas que a gente tem, né? Para imobiliária, isso tudo é uma questão de opção e de postura. Tem imobiliária que consegue tirar receita em cima de uma assinatura eletrônica, dessa assinatura digital, e olha que a pessoa que paga, às vezes fala assim, gente, eu nem ligo de pagar, só da pessoa não me fazer ir para o cartório, né? De eu poder assinar de casa. Tem imobiliária que não, que fala, olha, isso aqui é por conta, tá incluído no pacote, né? Então, vai depender muito do posicionamento, mas possibilidade de receita tem demais, e a manutenção é uma delas, né? Clarissa, como a gente falou, a gente tem pano pra manga aqui. Só pra gente ir indo para nossas discussões finais, eu tinha colocado aqui sobre os impactos, né, que as pessoas podem visualizar quando se trabalha com essa sistemática mesmo de ser simples, inteligente e seguro. A gente trouxe algumas questões da própria otimização de tempo. Sim. Quais evidências mais que você traz em relação a esses impactos aplicando o CIS, né? Arlene, os impactos, eles são, uma avalanche, um vai levando o outro, né? O primeiro que eu consigo ver que é de imediato, pelo menos nas consultorias presenciais que eu fiz, é assim, a alegria dos colaboradores. Fala, meu Deus, Clarissa, não acredito que agora a gente vai fazer desse jeito. Não acredito. Então, o desgaste, o estresse, né? Você vai trabalhar a mesma quantidade de horas, mas com uma produtividade infinitamente maior. Com esse colaborador feliz, ele vai, por óbvio, produzir mais. Quanto mais ele produz, é viciante a questão do comissionamento, dinheiro no bolso. Aquilo ali vai virando aquele ciclo. Os clientes, quando o método é dessa forma, quando ele é simplificado, inteligente e tudo mais, você consegue dar essa experiência pro cliente, né? Você tem retorno, é tudo muito mais rápido, tudo cartas na mesa. Então é muito legal. O cliente fica satisfeito, começa a te elogiar, começa a te indicar. Então é aquela cadeia, né? Custos reduzidos, né? Vai puxando, você consegue minimizar o pessoal que girava aquela roda que era complicada, coloca o pessoal para captação e inevitavelmente isso vai acabar explodindo nos resultados e aí consequentemente o dono da imobiliária também fica feliz. Então é aquela roda, ela é viciante, eu não consigo enumerar um ponto assim ruim e nem para a questão da implementação.
Porque como você só vai trazer benefício, né? Dificilmente você pega um funcionário e fala, não, porque você tá ali para poder facilitar o trabalho dele, né? Tirar aquela repetição, né? Fazer aquele processo rodar mais naturalmente. Então, assim, a boa receptividade... Os benefícios são muitos. São de todos os lados, não tem como. Me fez lembrar de um livro que eu vou até deixar para indicação aqui, não sei se você conhece, Felicidade dá Lucro, que você trouxe. É muito além do processo, né? É muito além de tudo isso. É gerar um ambiente, uma ambiência que seja leve, né? A locação, ela pode ser descomplicada, ela pode ser muito fluida, né? Tem muita gente que não tem locação, apesar que nos últimos 10 anos apareceram mais imobiliárias do que os últimos 60 anos, mas ainda tem uma fatia que ainda não está fazendo locação, e tem uma fatia que quer entrar na locação, porque acha que é complicado, mas estamos aqui falando exatamente que pode ser muito mais simples do que aparece quando se tem o quê? Organização, né, Clarice? Método, processo, muita boa vontade, né? É muito bacana quando você vê acontecendo e vê aquele propósito, né, ocorrendo. Então é muito legal. Pô, Clarice, que legal. É o primeiro apartamento daquele recém-casado, né? É o imóvel, é a lojinha daquela pessoa que tá querendo abrir um negócio. Então, quando você... Já é um momento tão bacana, né, na vida das pessoas, quando você traz essa leveza, essa simplicidade. Em todos os sentidos, nossa, né? Isso é fantástico, né? Você literalmente soluciona, né? O proprietário fica desse feliz. Momento, né? Ele fica feliz que tá com uma imobiliária legal, né? Que é tudo muito rápido, com muita boa vontade, tá seguro o patrimônio dele, tem um termo de vistoria, né? Que foi bem feito. As duas principais preocupações do proprietário é a de implemento, né? Ele não quer ter prejuízo e quer receber o imóvel da forma que ele emprestou. Então, um termo de vistoria legal, um seguro fiança por trás, né? Os documentos completos, a gente manda depois que termina o kit da locação para o proprietário, as apólices, né? Do seguro fiança, do seguro contra incêndio, o condomínio no nome do inquilino, a luz, a energia, né? No nome do inquilino também, o contrato. Nossa, é muito gostoso. Não é para ser a tal da locação, né, Arlene? Eu acho que essa parte já passou. Você, quando tem realmente esse método e esse sistema, quando você tem essa esteira, né? Cada um responsável por uma parte, o checklist tá ali, né? Só parte para tudo de forma inteligente, só vai pro segundo quando o primeiro for cumprido, para não ter que ficar voltando, não é aquela coisa de vai e volta, aquele empurra de departamentos. Né? Então não é para ser assim, realmente é um departamento. Eu sou suspeita que eu sou apaixonada pela área, mas é muito gostoso, né? O dia a dia, assim, né? Fica tudo com processo, com organização e com boa vontade, fica muito mais Trabalhar leve. com leveza não tem preço. É isso. Clarice, chegando aqui ao final do nosso Acelera 220 Cast, eu quero propor para você um jogo, um ping-pong, onde eu vou trazer algumas questões e você vai me responder com uma primeira questão aí que vem à sua mente, para a gente conhecer um pouquinho a Clarissa, né? Entendendo que a gente também aprende com as inspirações, com os livros, com os filmes. E aí eu quero te perguntar, um livro que te inspirou, que te marcou a sua carreira, a sua jornada de vida até agora? Arlene, eu vou te falar o da vez, que eu tô super empolgada pra continuar a leitura dele, que é a biografia de Jesus. Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Então, vou te falar o da vez. Eu acho que esse livro vai marcar muito, né? Amém, isso aí. É indiscutível, né? O poder que essa história tem. Um filme. Filme eu adoro. Ou série, né? Eu adoro aquele... A Procura da Felicidade, com Will Smith, ele com o filhinho. Nossa, aquele filme, eu acho que ele é fantástico. Nossa, é uma história de superação, né? E de não desistir, né? De você ter o seu sonho ali e fazer o que tiver que fazer, né? E saber que e não desistir, né? Porque a pessoa que não consegue é porque ela desistiu antes da hora, né? Tem que continuar. Né? Então, esse filme, ele é bom mesmo. Nossa, fantástico. Eu assisti mais de uma vez. Uma qualidade da Clarissa. Uma qualidade da Clarissa. Eu falaria essa capacidade, essa facilidade que eu tenho de me comunicar. Eu gosto muito, e modéstia à parte, sou muito elogiada lá na empresa, com a minha equipe, pelo fato de ter essa questão da explicação, né? De conseguir me fazer ser entendida, sabe? Explicada de uma forma, explicada da outra, da forma mais completa possível. Então, essa facilidade com a equipe, né? Esse jogo de cintura, que às vezes de chegar num consenso, eu acho que isso
eu tenho de passar o conhecimento, né? É muito bom quando a gente percebe as nossas qualidades e potencializa, né? Um momento marcante na sua vida, pessoal ou profissional, que Então, queira transbordar, reverberar aí pra nós. Na pessoal não tem como não falar do nascimento da Ana Clara, né? Que a minha filha foi um parto natural absolutamente inesquecível. Acho que filha, fui mãe, né? Há pouco tempo, ainda tô encantada. E no profissional eu vou falar do momento de agora, né? Porque esse momento profissional da minha carreira tá muito interessante. Eu tô deixando de ser a Clarissa gestora, né? A Clarissa líder, para a Clarissa consultora, professora. Então, poder dividir, né? Com todo mundo esses 25 anos, poder encurtar o caminho do pessoal, né? Ajudando mesmo as imobiliárias a se tornarem mais lucrativas, né? A inovarem com esses sistemas, com esse monte de ferramenta. Isso, nossa, eu tenho E aguardem que Imob Academy já tá aí fazendo parcerias poderosas com você, né, Clarissa? Com o maior prazer e orgulho do mundo, ajudar o máximo. Em breve teremos de novidades. Muito bom, é isso aí, fazer a diferença com a sua jornada. Uma pessoa que te inspira. Eu gosto muito profissionalmente do Flávio Augusto, né? Eu acho a história dele também de fantástica. Empreendedorismo, superação, nossa, né? Um brasileiro também fora do Brasil. Tendo chegado no nível que chegou, e até hoje, Arlene, ele no ponto que ele chegou, ele ainda tem essa generosidade, né? De dividir, de estar ali no Instagram, respondendo as nossas perguntas, né? Meros mortais do lado de cá, com tanta boa vontade, dividindo tanto conteúdo gratuito. Ele é admirável. Eu também curto muito a jornada de empreendedorismo dele, né? Clarissa, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Prazer imenso. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Adorei. Espero que você tenha curtido. Porque eu curti bastante. Muito. Espero ter agregado. Com certeza. E sucesso para sua jornada. Nós estamos aí costurando, né? Esse momento seu para a gente fazer realmente a diferença, potencializar a educação dos gestores, líderes de imobiliário em todo o Brasil. Eu tenho certeza que essa parceria já é de sucesso, com toda energia, com toda vontade, com toda a sua jornada de passo a passo agregada ao que a gente construiu também. Não tem como não dar certo, é só sucesso, né? Obrigada. Então, que Deus ilumine aí a sua jornada, esse portal que está se abrindo agora para esse novo momento da sua vida, viu? Obrigada, estamos de coração, juntos pela aí, oportunidade, viu? Você sabe que eu sou uma admiradora aí do seu trabalho, então poder contribuir um pouquinho está sendo incrível, né? Ajudar as nossas imobiliárias e aumentar o nível do nosso mercado, né? Acho que o mercado imobiliário merece, né? Então, o que a gente puder fazer vai ser um prazer e obrigada de coração. Estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigada. Eu também estou muito feliz. Que bom. Então é isso. Espero que você tenha curtido também, como a gente curtiu, esse episódio do Acelera 220 Cast. Quero te convidar mais uma vez para revisitar também os outros episódios, né, que estão incríveis também, onde a gente fala de inovação, performance, liderança, empreendedorismo feminino. E eu sou suspeita quando a gente tem um convidado aí à frente, né, uma empreendedora feminina, para transmitir, para transbordar, reverberar aí tudo que esse mercado tem. Espero de verdade que tenha te inspirado. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário para nós, para mim, para Clarissa, que a gente vai adorar receber a sua interação. Se você ainda não deu seu like, dê também, e vamos transformar esse conteúdo, esse episódio, e multiplicar isso aí para muito, muito mais pessoas. Então é isso, um beijo no coração. Aproveite mais uma vez para reforçar, imobiacademy.com.br. Te vejo no próximo episódio.